conversar sobre tudo isso com o André, ele que é o maior trader do Brasil, vai trazer para nós os riscos, quais são as possibilidades de ganho, como fazer a coisa certa e tirar dúvida, né, sobre esse mundão aí de day trade que a gente ouve falar muito, né, Carol? Eu acho que o mais importante, e você pode falar com muita sabedoria, é o que é day trade. O pessoal não sabe, às vezes, né? Day trade não tem noção do que é isso. Tem uma resposta que eu criei até para efeito educacional, que não é a resposta correta, mas eu vou usar para começar a explicação. Primeira coisa é entender que day trade não é daily trade. Ou seja, você ser day trader não significa que você tem que operar todos os dias, né? O daily trader. É a primeira coisa. Muita gente que acha que tem que boletar todos os dias, tem que operar todos os dias. Eu, por exemplo, antes do projeto, o que era a vida de trader, o hashtag vida de trader que todo mundo usa e abusa em rede social. Para mim, vida de trader era, por exemplo, além dos feriados nacionais, né, tinha as emendas de feriado, que o mercado está aberto. Eu não ia operar, a liquidez está menor. Tinha também, para mim, os feriados americanos, a liquidez está menor, não vou operar. Tinha os vencimentos do dólar, também não vou operar. Tinha o dia de vencimento do índice, também não vou operar. Tinha o dia de vencimento de opções, também não vou operar. Ou seja, a minha vida de trader significava que eu tinha muito mais feriados do que as pessoas de profissões tradicionais. Por quê? Porque eu sabia que o mercado não ia ser bom. Podia até dar bons movimentos, mas a priori eram dias mais arriscados. Ou com menos volatilidade, ou de repente a volatilidade vinha do nada, né? Porque tem menos gente operando, então é mais fácil alguém, uma instituição, de repente, principalmente em dias de vencimento, ou em dias de feriado americano, sei lá, virar uma mão e, de repente, você tomar uma porrada sem saber de onde veio. Então, isso por si só já é uma característica. O day trade tem que esperar o momento certo, né? O trader, que é considerado o maior trader da história americana, tudo bem, na época não era day trading porque a tecnologia não permitia, que era o Jesse Livermore, no início dos anos... início do século XX, né? Ele começou no final do século XIX, mas ele virou a chave, né, para valer, começou a ganhar dinheiro no início do século XX. E ele tinha uma frase que a gente usa muito, que é: tem dia que é dia de comprar, tem dia que é dia de vender, tem dia que é dia de pescar, que era o que ele falava, ele era apaixonado por pescaria. Tanto é que, no caso, como não era day trade, ele esperava o mercado estar num movimento de alta consistente ou de baixa consistente para operar ou comprado ou vendido. E quando o mercado estava lateral ou estava no momento de distribuição ou acumulação para realmente começar a andar, ele ia pescar. Só que como não era day trade, eram períodos maiores, ele ia pescar mesmo, pesca oceânica, pegava barco e ia para alto mar. Mas, tipo assim, ele não se afastava muito da costa porque ele, não sei qual era a tecnologia de comunicação na época do início do século XX, para quem está num barco, com certeza não era WhatsApp, mas, sei lá, rádio, sei lá, telégrafo sem fio, não sei. Mas parece que ele parava nas costas, né, nos portos próximos, para checar na corretora mais próxima como é que estava o mercado. Se de repente o mercado começou a andar, ele aportava e parava na primeira corretora, que ele tinha, não sei como é que era a estrutura na época de mercado financeiro nos Estados Unidos, para montar as operações dele. Mas ele ficava à espera do momento certo. O day trading, o pessoal acha que porque o mercado sobe e desce, tem trade todo dia. Realmente, tem trade todo dia. Quem sou eu para dizer o contrário? Tem trade todo dia. Principalmente com um projeto que eu assumi um compromisso com o pessoal logo no início, primeiros anos, de estar lá todo dia com eles. Eu tinha que estar lá todo dia com eles. Mas, pô, tinha dia que eu tomava stop, perdia dinheiro. Para mim estava claro que era um dia que eu não tinha que estar lá. Mas... Naquela de skin the game, que foi até uma frase que eu introduzi no mercado brasileiro alguns anos atrás. Naquele espírito de skin the game, pô, o pessoal tá lá ansioso, desesperado. Se eu, em algum momento, até escroto dizer isso, mas eu acabava, em algum momento, indo até contra os meus princípios operacionais, do tipo, procurar trade. Porque se eu não, sei lá, 10 da manhã, 10h30, não saiu nada, o cara já tava surtando, cara. Eu lembro, a primeira live no YouTube, operando ao vivo, foi em 2016, março de 2016. O mercado abriu às 9 horas, a live começou às 9. Né? Começou um pouquinho antes, eu falei um pouco da abertura. Deu 9h05, 9h10, começo a olhar no chat. Comecei a ficar até nervoso, porque o pessoal, peraí, 9h10 o cara não fez nada ainda.
mercado já subiu um pouquinho, o dólar já caiu, o cara não fez nada. O pessoal é muito ansioso. 9h30. Pô, esse cara é trader mesmo? Não é possível. Né? Porque na época o pessoal me conhecia mais por ser professor da B3, né? Foi o que me levou a redes sociais. Também, uma matéria que foi o que me levou para a B3, uma matéria da revista Exames sobre as operações de 2008, que eu operei vendido durante todo aquele crash do subprime. Mas muita gente no YouTube, tipo assim, não me conhecia. E, 10 horas não tinha feito nada, né? E aí o pessoal assim, cara, é trader mesmo? Não é possível, que é isso? Aí a audiência caiu, assim, pá. Aí 11 horas, 11h05, meu trade system deu sinal, eu entrei, 11h30, bati a meta que eu tinha, encerrei, falei, pronto, dia encerrado. Né? E na hora que eu até abri a operação, pessoal, que aí comecei a ver o quanto as pessoas estão completamente erradas, até na maneira como se faz day trade, né? Que é só caçar topo, caçar fundo o tempo todo, buscar reversão de tendência o tempo todo. Eu comprei na hora que deu um pivô, sei lá, de alto, de baixo, eu entrei quando deu pivô, ou seja, o mercado ficou de lado das 9 da manhã até as 11. Quando deu aquele pivô que eu entrei, o cara comprou rompimento. Esse cara é amador, esse cara não é profissional, não é assim que se opera. Bateu minha meta. Na época tinha uma meta baixa de R$5.000 por dia. E, cara, os caras assim, esse cara ficar até as 11 horas, eu tava já suando de nervoso, tipo, caramba, meu, só falta agora a primeira operação ao vivo na minha vida, eu ainda tomar um stop. Aí eu tô fudido, vou ser esculhambado até a minha terceira geração. Mas, tive pelo menos a frieza de esperar o trade system dar o sinal, entrei e deu o movimento lá que foi no alvo que eu queria. Entrei com a mão bem pequena até para, sei lá, vai que dava errado, né? O pessoal às vezes associa. Eu lembro uma vez eu tomei um stop de R$30.000 e o pessoal falou, cara, esse cara perdeu R$30.000, é muito amador. Eu falei, puta, meu, tinha um alvo de 150 mil, você perde 30, sabe? A proporção tá perfeita. Depende da mão, do capital, não é o valor que define se o cara é profissional ou amador, né? Quanto perde. Mas a cabeça das pessoas são tão assim deturpada, porque de repente estão vivendo num mundo tão pequeno, tão surreal do que é ser trader profissional, né? Eu comecei como day trader em 2003. Na época, para ser day trader, na época não tinha... Depois até cheguei a operar na caixinha com o BMF, né? Antes mesmo de sair os contratos, mini contratos que começaram em 2006, quando a BMF lançou o Web Trading. Mas antes eu cheguei a operar em corretor, em mesa, ouvindo a caixinha, etc. E passando a ordem pro cara botar lá na roda. Mas na época, por exemplo, quando comecei com day trade de ações, tipo capital mínimo para valer a pena compensar você tirar alguma coisa, passar um dia operando, né? Ou seja, remunerar o seu tempo de uma maneira decente, o mínimo de capital desejado era coisa de 50 a 100 mil reais. É um valor alto. Sim, mas, por exemplo, os day traders profissionais que operavam na roda da BMF, por mês, só para ter o crachá, 17 mil reais. Por mês. Então, você começava todo dia primeiro devendo 17 mil reais pro dono do crachá. Exato. Se você quisesse comprar o crachá, era 1.700.000. Só que não tinha tinha um número limitado, tinha traders famosos, né? Que tinham 10 crachás, por exemplo, Lombardi, que é famosíssimo. Não sei quantos crachás ele tinha, mas ele tinha uma porrada de crachá. E quando ele saiu de lá, ele montou a Interfloat, né? Quando fechou a BMF, porque aí eles venderam os crachás na desmutualização, né? Assim como as corretoras ganharam uma parte na desmutualização para a BMF fazer o IPO. Era outro universo a profissão day trader. E, na verdade, foi assim durante os primeiros 110 anos de bolsa, né? Desde o século XX, esses primeiros 10 anos, era assim que funcionava. O day trader era um cara que tinha que ter capital. Então, muitas vezes eu fui interpretado erroneamente no início das minhas aparições em redes sociais, porque eu comecei a ver, por exemplo, em 2014, quando eu comecei a aparecer em Facebook, depois de uma palestra numa corretora, eu vi o pessoal lá discutindo, brigando, falando de vamos se juntar para ter que abaixar a corretagem de R$1 é muito cara.
Aí eu falei, pô, meu, quem não consegue pagar corretagem real é perdedor. Corretagem real de graça, eu tenho pago, como eu opero no cheio, eu tenho pago de cerca de, varia, dependendo do dia, tem dia que eu giro mais, tem dia que eu giro menos, tem dia que eu, faço mais operações, até porque comecei o dia com stop e eu tenho confiança que vou recuperar, etc. De pagar R$2.000 de corretagem por dia. Aí o cara não consegue pagar R$1 num mini contrato. Aí eu falava, meu, R$1 tá de barato demais. Aí o cara, você não sabe nada, que eu opero pesado. Pode falar palavrão? Pode. Pode. Falei, foda-se se eu opero pesado. Se você opera um contrato, 10 contratos, 100 ou 1.000, foda-se. R$1 significa 5 pontos no índice, no mini índice. 5 pontos. Qual a perna, qual é o tamanho? O que você busca nas suas operações que você não consegue pagar 5 pontos? Ou seja, você deve fazer girar tanto que no final, entre pontos que você ganha e pontos que você perde, o teu saldo não chega a 5 pontos. Aí a culpa é da corretagem. Aí, mas eu opero, eu também giro muito. Falei, de novo, foda-se. Se você opera 1, 10, 20 ou 100 contratos, ou se você faz uma operação 10, 20, 50, continua sendo 5 pontos o contrato. Você não consegue pagar. E, sabe, naquela hora eu percebi, porra, essa galera que tá vindo pro mercado... E aí eu via, era tudo assim, menor de 20 anos, etc. Falei, cara, tá tudo errado, meu. Aí você quer... Aí você começa a contar, pô, eu fui pro mercado, eu tinha na época, valores de hoje, R$2 milhões. Foi o dinheiro que eu reservei, que eu tinha, na verdade, que eu reservei não, que eu tinha, que eu falei, porra, é o suficiente para ganhar consistência, pagar as contas, etc, né? Até conseguir realmente virar... Claro, não aconteceu nada disso, deu tudo errado, eu perdi os 2 milhões, não sabia porra nenhuma, né? Mas eu achava que 2 milhões era um colchão mais confortável para operar. Aí ele falou, você... Aí começa, né? Começava as agressões, você é velho, você não quer os mais novos no mercado, você devia estar numa praça jogando dominó, se aposenta, sabe? Aquelas coisas e rede social é a porta do inferno, né, André? É o esgoto do mundo, né? Cara, é o esgoto do mundo, ali aparece de tudo.